do 1 ao 23. Hoje a gente começou um pouco tarde, né? Mas estamos aqui para adorar a Ele. Alguns não vieram, alguns me disseram que foram viajar, outros estão em casa de parentes, enfim. Mas nós estamos aqui. Mateus 2, do 1 ao 23. Você que pode se colocar aqui em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Eu vou ler na tradução NVI, mas o significado é o mesmo. Todos acharam? Agora as crianças, a igreja parou para ouvir vocês, agora vocês levantem e prestem atenção na palavra. Amém? Que nos mantém em pé, firme com Cristo, o que faz a gente ganhar presente é ter uma vida de acordo com a palavra. Quando a gente obedece ao Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Amém. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro. Em nome de Jesus. Leiam do telão, o segundo, amém? Enquanto eu vou lendo aqui para eu não me perder. Mateus 2, do 1 ao 23, diz assim. Versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. 8. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Porque está difícil a leitura. Vamos ler todo mundo bonitinho, em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar. Amém? Amém. Então todo mundo alto, em bom som, respeitando, parágrafo, vírgula. Não comam palavras, leiam alto. Tem 3, 4 pessoas lendo com tanta gente assim. Vamos continuar. 9. Eu estou no 9, né? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Aleluia. 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. 14. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou
Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. 18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. 20. Dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, recelou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esta palavra, que nós possamos meditar nela, Senhor, sair daqui diferente, colocando essa palavra em prática. Derrama a tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas, que o teu Espírito, Pai, continue, Senhor, falando no coração do teu povo, que o teu Espírito venha convencer-nos, ó Deus, que nós precisamos, Pai, viver uma vida de acordo conforme a tua palavra, para que ela venha se cumprir em nossas vidas e o teu nome ser glorificado. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade de sempre, em nome de Jesus. E só quem está feliz, diga amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Gente, nós acabamos de ler, de fazer uma leitura. Prestem atenção, em nome de Jesus, prestem atenção. Porque se a gente não presta atenção, a gente conversa, as crianças conversam, os adultos querem conversar com a criança, quer saber o que a criança está falando, atrapalha eu, vai atrapalhar você, porque eu vou parar a mensagem, vou chamar a atenção, atrapalha todo mundo e fica aquela bagunça, fica desagradável. Então, se a gente se ajudar, dá certo. Amém? Se a gente se ajudar, dá certo. Então, é uma palavra muito importante, que eu sou impactada cada vez que eu leio, cada vez que eu procuro estudar. Então eu quero que você também tenha esse mesmo impacto. Eu quero que o mesmo Espírito que fala na minha vida, fale na sua vida também. O Espírito Santo, eu não consigo ouvir o Espírito Santo se na minha casa eu estiver meditando e a Rebeca conversar comigo, a Duda conversar comigo, uma música estiver falando, blá, blá, blá. Aí eu falo assim, gente, vou parar aqui, depois eu medito. Não consigo. Então, não tem como a gente criar uma conexão com Deus se a gente se distrai por qualquer coisa. Vamos ensinar as crianças, não é hora de passar maquiagem, não é hora de nada, é hora da gente aprender. Bom, crianças, em nome de Jesus, vocês são bênçãos, no final tem presente. Amém? Amém. Então vamos prestar atenção. Gente, a gente leu a história aqui sobre um pouquinho do nascimento de Jesus Cristo. Nós vimos um resumo aqui do nascimento. Nós não lemos sobre a circuncisão, sobre apresentar ele ao templo, nada disso. A gente leu uma história que Mateus escreveu. E Mateus ele começa a falar, olha, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Eu quero falar sobre esses homens que a minha tradução diz que eles eram homens que estudavam as estrelas. Para a gente entender, não achar assim, nossa, a Bíblia está falando de magos, então pode ter magia, então pode ter Harry Potter, então nada disso, não é nada disso. A Bíblia está falando de homens que estudavam as estrelas, que estudavam os astros, homens que estudavam tudo da natureza. A Bíblia chama um homem assim também. Quando a gente vai estudando a história, quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê que Daniel ele era considerado um mago, um sábio da Babilônia. E a gente, quando vê a história desses 3 reis magos, ou desses 3 homens sábios, ou desses 3 homens
estudiosos que estudavam as estrelas, a gente começa a ver que não eram homens que pertenciam ao povo de Deus, não eram homens de Israel. A Bíblia faz questão de dizer que eles eram homens que estavam vindo do Oriente, homens que não tinham circuncisão, homens que não tinham aliança com Deus. Só que um dia, eles estudando, eles descobriram que em Jerusalém, em Israel, viria um Salvador. Viria alguém que seria o rei, não só dos judeus, mas de toda a nação. Talvez, provavelmente, os seus antepassados foram ensinados através de Daniel ou de outros homens sábios que a Bíblia relata que começaram a falar sobre a vinda de Jesus. Quando a gente vê o livro de Daniel e a gente começa a estudar, a gente vê que o livro de Daniel, ele é muito igual ao livro de Apocalipse, porque são livros de revelações, já o que vai acontecer. Provavelmente esses homens sábios escutaram histórias, se encantaram e quiseram ir mais a fundo. O interessante é que quando a gente começa a ler, a gente vê que esses homens já se converteram antes mesmo de terem um encontro com Deus. A gente, lendo a história, a gente vê que eram homens que tinham outras culturas, outras tradições, adoravam outros deuses, porém, ao estudar sobre a vida de Jesus, que viria um Salvador, que viria um resgatador, que viria alguém para salvar a humanidade, eles se encantaram com Jesus. E a gente sabe que eles se encantaram por quê? Porque a gente lê aqui na palavra. O versículo 2 fala assim: e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles já vieram com uma certeza, porque na mente deles eles pensaram, nós vamos atrás do rei dos judeus. Provavelmente os judeus estão esperando esse rei. Provavelmente os cristãos estão esperando esse Jesus. Só que, para surpresa deles, quando eles chegaram lá, a palavra diz que, o versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Quem era o rei Herodes? Aquele que estava governando o povo de Israel. Aquele que deveria saber das profecias, deveria conhecer as profecias. Porém, segundo histórias, quando a gente vai lendo, o rei Herodes, ele só assumiu o poder porque teve uma guerra contra o povo romano. E aí, por causa disso, ele conquistou o trono de Israel. Porém, dá a entender que ele não era alguém que tinha ali uma linhagem mesmo, aquele povo judeu, sangue judeu nas veias, não? Então ele estava ali por causa de poder. Se a gente vai ler a história de Herodes, a gente vê que, tanto é que a gente ontem cantando em casa, né? A gente cantou a música lá brincando. Se não adorar o Senhor, vai ser como Herodes, vai ser comido de bicho. Herodes não adorou o Senhor. Herodes não glorificou o nome do Senhor. Pelo contrário, quando ele ouviu dizer que alguém iria tomar o seu reino, ia tomar o seu trono, o que ele fez? A Bíblia diz que ele ficou perturbado. E o incrível, quando a gente lê, que a Bíblia diz que com ele toda Jerusalém ficou perturbada. Por que Jerusalém ficou perturbada? Porque não esperava o Messias? Não. Porque sabia que Herodes, ele tinha fome de poder. E que se esse rei aparecesse, quem ia sofrer? O povo de Israel. O povo ia morrer, o povo ia ser perseguido. Ele não ia dar o trono dele tão facilmente. E a gente começa lendo a palavra. Aí o Herodes, ele faz o quê? Ele se reuniu. Agora ele quis saber que história é essa. Eu quero entender quando que esse rei vai chegar. O que diz a Escritura? Como ele não lia, não sabia, não entendia, ele vem e chama todos os sacerdotes, todos os chefes, os mestres da lei, os escribas, todos aqueles que escreviam, todos aqueles que tinham contato com a palavra. E ele pergunta assim: gente, onde deveria nascer o Cristo? Onde?
dos judeus: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E olha que incrível, eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Eles sabiam o que estava escrito, mas eles não esperavam o Salvador deles. Eles não esperavam, sabe por quê? Porque eles estavam embaraçados com as coisas deste mundo. Eles estavam tão focados no poder. Os sacerdotes estavam tão focados em ter uma vida de aparência, em conquistar riquezas para o seu bel prazer, em ter ofertas, em falar para o povo assim: olha, vocês precisam se arrepender. Então o arrependimento de vocês é pagando, conforme a Igreja Católica continuou, é dando indulgências para que o pecado de vocês seja amenizado. E quem não tinha dinheiro para pagar estava em débito, estava em dívida com Deus. Por isso que quando a gente vai estudando a palavra, a gente lê o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Segundo historiadores, a gente vê que o original é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Só que a Igreja Católica, ela precisava o quê? Se ela ora um Pai Nosso desse, ela precisava o quê? Perdoar aquele povo que não estava pagando as indulgências, perdoar aquele povo que não tinha dinheiro para pagar pelos seus pecados. E o que aconteceu? Segundo historiadores, o Pai Nosso foi mudado. E aí, em algumas traduções, a gente lê, inclusive na minha, NTLH, a gente lê o seguinte: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Tirar a dívida e colocar a ofensa. Porque se eu não ensino a oração que eu tenho que perdoar a dívida, como o Senhor tem que perdoar, então ninguém vai mais pagar as indulgências. A gente vai ficar sem dinheiro. A gente não vai crescer financeiramente. Então, para a gente ver que a gente tem que aprender a estudar, a querer conhecer esse Deus. E eu acho incrível, porque foi isso que esses magos fizeram. Foi isso que esses homens sábios fizeram. Porque magos significa sábios, para quem não entende. E o que acontece? Eles começaram a estudar. Eles começaram a analisar as profecias. Eles começaram a estudar as estrelas. Não, porque é uma estrela em Belém que vai guiar. Eu quero estudar as estrelas. Eu quero saber. Eu quero conhecer. Achei incrível essa história. Eu quero que este homem seja o meu rei. Eu quero que este homem seja o meu salvador. E foi passando de geração para geração. Eu creio que os pais deles que passaram ali o ensinamento não viram Jesus, mas eles cresceram. Por isso que a Bíblia fala: ele ensina o seu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar. O incrível aqui, que esses homens que foram adorar, que levaram presentes, não eram pessoas do meio, eram pessoas ímpias, lá fora do mundo, para a gente entender. E ele continuou: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Olha o 7. Então Herodes deixou aqui o povo crente, deixou os sacerdotes, que deveriam ouvir e falar assim: sério? Vocês tiveram isso? Onde está essa estrela? Eu quero seguir junto com vocês. Pelo contrário, recuaram, criticaram. Muitas vezes acontece isso com a gente. Quem fulano pensa que é? Até parece que Deus falou alguma coisa com ele. Eu oro, eu faço, eu aconteço, eu estou na casa do Senhor. Imagina. Até parece. Muitas vezes entra o orgulho e a soberba dentro da gente.
Foi o que aconteceu aqui com esses escribas, com esses fariseus, com esses sacerdotes e mestres da lei. E ele fala assim, o 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Olha o 8. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem para que eu também vá adorá-lo. A gente lê a história e a gente vê os magos pensando assim: meu, o rei está aí, não sabe da história, não entende de nada e nem se deu o trabalho de vir com a gente. Gente, naquela época não tinha carro não tinha Uber, não tinha avião. Eles caminharam durante dias, meses até, para encontrar um recém-nascido. Eles não foram encontrar um homem que fazia milagres. Eles não foram encontrar alguém: olha, vamos lá, porque eu fiquei sabendo que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Poxa, eu vou caminhar 1 ano se for possível, mas eu vou até Jesus. Não. Eles foram, eles percorreram, eles andaram com camelos no sol, no frio do deserto, durante muito tempo, para simplesmente encontrar um bebê, um recém-nascido. E olha que incrível, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. Eles continuaram com o propósito deles. Eles não olharam e falaram assim: nossa, você viu? O rei ficou furioso. Nossa, você viu? O povo, sei lá, estranho, né? Será que isso é verdade? Será que tem mesmo? Será que vale a pena? Não! Eles tinham foco, eles tinham objetivo. Muitas vezes a Bíblia fala assim: olha, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Muitas vezes o povo que só ouve falar de Cristo, às vezes esses países perseguidos, às vezes muitos muçulmanos queriam ter essa oportunidade de adorar o Senhor aqui e não pode. E eu já vi testemunhos de pessoas muçulmanas que se converteram ao cristianismo, e quando vieram para o Brasil eles falaram: eu prefiro voltar a ser perseguido, a adorar escondido, do que ter essa liberdade que esse povo tem, porque o povo não entendeu o que é adorar a Deus. O povo não entendeu o que é ter uma vida com Ele. Muitos renunciam a essa tal liberdade que a gente tem e preferem continuar pregando para os seus lá, correndo risco de morte, porque eles entenderam o que é adorar. Foi isso que aconteceu com esses reis magos. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Quando a gente tem um objetivo, Deus nunca vai nos deixar confusos. Deus nunca vai nos abandonar. Muitas vezes Deus testa a nossa fé. Às vezes a gente olha a dificuldade, o problema, e a gente pensa: sabe de uma coisa? Chega, isso não dá certo, é melhor desistir. A gente andou até aqui, pensei que o rei ia me falar onde era. Ele veio perguntar para mim o local exato, onde que vai ser. Ele não entende de nada, vai chamando o sacerdote, que também não estão nem aí. Que povo estranho, né? E ele continua: até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. A Bíblia diz que a estrela parou. E quando a estrela parou, eles pararam. Eles entenderam: é aqui que está o menino. Versículo 10 diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ou seja, de alegria. Olha o versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Eles simplesmente viram um bebê que aparentemente não fazia nada. Era simplesmente um bebê. Talvez se fosse eu e você, ou alguns dos sacerdotes, e olhar e ia falar o quê? Que blasfêmia! Adorando um
bebê ainda onde tem um monte de bicho. Até parece que Jesus vem assim. Até parece que Jesus não, até parece que o Cristo, porque eles estavam esperando o Cristo, o Messias. Jesus é o nome dele, homem. Cristo é o nome dele, céu, divindade, Deus, o Messias, o Salvador. E a Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Olha que incrível, gente. Homens que não foram criados ali com o povo de Israel. Homens que tiveram outra tradição. Homens que conheceram os deuses dos seus. Vieram de cidades, de países pagãos. E eles chegaram, a primeira coisa que eles fizeram, se prostraram e adoraram. Adorar significa prestar culto. Com certeza glorificaram ali, agradeceram por ter chegado, agradeceram por estarem vendo o Rei dos Judeus, o Salvador. E quando a gente lê isso, a gente já vê Deus se importando, não só com o povo de Israel, mas com todos nós, os gentios. Porque se você não sabe, nós somos considerados gentios. Deus dando importância, não para quem carrega uma Bíblia embaixo do braço e não vive, mas dando importância para aquele que mesmo sem poder ler uma Bíblia, adora ao Senhor no coração. Mesmo sendo perseguido por não poder ler uma Bíblia, adora ao Senhor todos os dias no seu quarto, presta cultos ao Senhor. E eles não deram qualquer presente. A Bíblia faz questão de mencionar quais presentes esses homens que vieram do Oriente, estudiosos, sábios, que estudavam os astros, as estrelas, homens que muito poderiam ser criticados pelos religiosos. Eles trouxeram o quê? Ouro. E não foi qualquer ouro. Imagina quando eles souberam que Jesus, o Salvador da humanidade, estava vindo ao mundo. Eles pegaram o melhor do seu ouro. Eles caminharam pelo deserto. Eles andaram dias e dias e dias. E eles pensaram o quê? Eu vou levar o melhor que eu tenho da minha terra. Eu vou levar ouro. Só que quando a gente lê a história, a gente que é mãe, que tem bebê, a gente também tem esse costume de ganhar presente quando os nossos filhos nascem. Só que é muito difícil alguém chegar e falar assim: olha, eu vim te dar mirra, eu vim te dar incenso, eu trouxe uma barra de ouro. Não. A gente ganha o quê? Fralda, roupinha, não é assim? O que mais que a gente ganha? Lencinho umedecido, né? A gente que é mãe, meu Deus, preciso de lenço. Não vou enfiar minha mão no cocô. Ai, que agonia. Eu não tenho mais filho. Então o que acontece? Os presentes que Jesus ganhou quando nasceu já diziam muito sobre sua missão na terra. Foram presentes direcionados àquilo que ele ia cumprir aqui na terra. Então o ouro é o que? Considerado o elemento mais precioso. Lembra-nos que a Deus deve ser dado o primeiro lugar. Para quem que nós estamos dando o primeiro lugar na nossa vida? Pastor, eu dou o primeiro lugar para as minhas coisas. Pastor, eu dou o primeiro lugar. Ué, eu que não cuide da minha vida não, porque eu tenho conta pra caramba para pagar. Eu dou o primeiro lugar. Eu tenho que focar na minha família, porque pastor, sem família não dá. Que sou eu sem minha família? Nós temos que colocar na nossa mente homens que não tinham contato diário com Deus, que não liam a palavra. Um dia ouviram falar que viria um Salvador da humanidade, e eles resolveram no seu coração, quando esse dia acontecesse, entregar o melhor deles para Deus.
Nós somos ensinados diferentes a vir para a igreja para receber de Deus. Só que esses marcos nos dão uma lição. Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, que nós não nos apresentemos de mãos vazias. A gente tem que se apresentar entregando o nosso melhor. Glória a Deus. O que é o nosso melhor? Pastora, eu sei limpar, meu melhor é limpando. Pastora, eu sei cantar, meu melhor é cantando. Pastora, eu tenho facilidade para entender a palavra, eu tenho uma graça na minha vida, meu melhor é estudando. Não adianta eu ter uma revelação do alto se eu não abro a Bíblia, eu só vou falar asneira. Pastor, o meu melhor é fazer decoração, então eu vou sempre fazer decoração. O meu melhor é fazer peça, então eu sempre vou me dedicar fazendo peças. O meu melhor é ajudar as pessoas que precisam, então eu vou me dedicar ao máximo para ajudar as pessoas que necessitam. Eu vou fazer uma equipe para ajudar outras pessoas. Porque às vezes a gente tem tanta facilidade nas nossas mãos, mas a gente prefere falar, pelo amor de Deus, me coloca nisso. Quem pede? Quem pode fazer e não faz? A Bíblia diz que se você pode fazer e não faz, você comete pecado. Isso é terrível. Esses magos podiam olhar e falar assim, caramba, é tão longe. Nossa, tomara, né, que quando chegue lá, que esse rei, né, apareça, a gente fique sabendo aqui. Ou se sou eu e você, não, vou ver pelo YouTube. Não, gente, ó, se acontecer lá, manda uma foto pra mim que eu quero ver aqui também. Filma pra mim. Eles não mediram esforços. A Bíblia faz questão de deixar essa passagem, que não é muito longa, é curta, para nos ensinar. Se nós queremos algo do Senhor, primeiro a gente tem que entregar o nosso melhor. E eles entregaram algo sem esperar nada em troca. Um bebê não ia fazer multiplicar a riqueza, nada disso. Um bebê não ia fazer, não, é um Deus, né? Então a gente vai lá, vai que o bebê levita, a gente vai ver algo extraordinário. Não, eles simplesmente foram, viram Maria, José, eles não questionaram o lugar, eles não olharam e falaram assim, gente, por favor, é sério que a gente andou isso tudo para chegar aqui num estábulo? Tem bicho aqui? Fedor. Quem é esse pobre, pior que eu? Não. A Bíblia faz questão de dizer que eles tiraram dos seus tesouros. Eles tiraram daquilo que eles tinham de melhor. Eles não tiraram daquilo que sobrava. Eles se programaram. Eles se prepararam. O que eu posso dar de melhor? Eu vou dar o ouro. Então quando a gente entende que Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida, que Ele deve ser adorado, quando a gente entende isso, sabe o que acontece com a gente? A gente para de querer tudo pra gente. Para de pensar só em nós mesmos. Para de colocar a gente em primeiro lugar nessa casa, nessa vida, tudo que é nosso. Quando eu falo a gente, é tudo que a gente ama em primeiro lugar. Quando a gente tem filho, a gente costuma falar, antes eu saía para dar o luxo para mim, agora é tudo pro meu filho. E por que a gente não consegue fazer isso com Deus? Antes era tudo para o meu filho, agora eu tive um encontro com Deus, é tudo para o meu Deus. Por que a gente não consegue? Porque a gente não entendeu. A gente não conseguiu entender. A nossa mente é tão limitada se a gente pensa somente com ela. Se a gente não falar assim, Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. A gente sempre vai deixar o Senhor para o último plano. Sabe quando a gente vem para Ele, quando tudo começa a dar errado? Mas quando tudo está legal, a gente fala agora, Senhor, eu te amo, estamos juntos, mas ó, hoje não dá não para mim. Hoje eu estou cansada, eu já trabalhei muito, hoje eu andei, hoje eu fiz, hoje aconteci. Mas se a gente está morrendo, o cansaço até some. Porque a gente quer receber. Só que a gente aprende com a história desses magos, desses homens, que pra gente
realmente ter um relacionamento com Deus e a nossa vida ser transformada, primeiro a gente tem que dar. Então quando a gente coloca a nossa vida de lado e deixa a vida do Senhor em primeiro lugar, coisas incríveis acontecem com a gente. Deus nos livra da morte. Porque a gente vai ler mais à frente e a gente vê que se eles simplesmente só fossem por curiosidade, eles corriam um grande risco de na volta morrer pelo rei Herodes. E a Bíblia continua. E o outro veio e deu o quê? Incenso. O incenso simboliza o relacionamento com o Senhor. A palavra diz que a nossa oração tem que subir como um cheiro de incenso suave, um perfume. Então quando a gente tem esse relacionamento com o Senhor, a nossa oração que se eleva para Deus tem que ser como um perfume. A palavra diz que como o incenso para exalar o seu perfume se deve queimar, assim também para a oração é preciso queimar um pouco de tempo com Ele. A gente precisa, a gente necessita desse relacionamento. Eles vêm aqui e entregam o melhor do seu incenso. Eles não deram qualquer incenso. Hoje, se a gente não lê a palavra, a gente fala assim: incenso está repreendido. A Bíblia, ela não muda. A Bíblia, ela não sofre variação. A Bíblia não fica desatualizada. A Bíblia não é velha. E quando a gente lê a palavra, a gente entende que a gente precisa gastar um pouco de tempo com o Senhor. E não é aquele tempo de: ai Senhor, eu já estou muito cansada, tá bom? Eu te amo muito, olha, quem sabe amanhã a gente conversa melhor, porque eu já não tive tempo. Cansei. Não é esse tempo. É um tempo de rasgar o coração com Ele. É um tempo de falar assim: Senhor, assim como aqueles homens, Pai, do Oriente, homens que não tinham as Escrituras, homens que ouviram falar, eles entregaram o melhor deles, eles caminharam léguas, eles romperam barreiras, romperam suas dificuldades, romperam o seu estado físico e emocional. Eles foram lá e encararam o rei Herodes, porque eles só queriam adorar o Senhor. Eu também me coloco nessa posição de adorador. Eu também quero mais do Senhor. O que eu posso, Senhor, dar para Ti? O que eu tenho que fazer, Pai? O que o Senhor quer receber de mim? Eu quero também entregar o meu melhor. Eu não sei o que dar para o Senhor. Quando a gente rasga esse coração, quando a nossa oração é sincera, quando a gente gasta tempo com Ele, a nossa vida é transformada. Nós temos que fazer de verdade e não só em palavras. E quando a gente vê aqui que veio o quê? A mirra. A mirra era um unguento que seria utilizado ao envolver amorosamente o corpo de Jesus descido na cruz. A gente vê lá em João 19:39. Agrada ao Senhor que cuidemos dos corpos provados pelo sofrimento, da sua carne mais frágil, de quem ficou para trás, de quem só pode receber, não tendo nada de material para retribuir. É preciosa aos olhos de Deus a misericórdia com quem não tem para restituir a gratuidade. É precioso aos olhos de Deus a generosidade. Quando a gente vê esses homens entregando tudo que eles tinham de melhor, o ouro representando Deus como prioridade, porém o reinado dele, o reinado eterno, simbolizando que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando a gente vê esse incenso, que segundo a palavra era usado somente pelos sacerdotes, a gente já vê a divindade, a grandeza de Deus. A gente já
enxerga Jesus como Deus, o próprio Deus, o Verbo vivo que viveu entre nós. E quando a gente lê a mirra, a gente vê que esse também era um ungüento usado para curar as feridas, para curar dores. E era o que Jesus ia passar por mim e por você. Um homem de dores, carregando as nossas dores para que eu e você fôssemos curados. Quando a gente vê esses homens trazendo esses presentes, simbolizando, representando a divindade de Deus, sem nem saber, eles simplesmente quiseram entregar o melhor deles. E muitas vezes a gente deixa Jesus de lado, porque a gente quer o melhor para a gente e não para Ele. Mas o incrível é que muitas vezes a gente quer o melhor para a gente, e quando a gente vai pedir para o Senhor, a gente quer que Ele dê o melhor. Não existe isso. Não existe isso. Que nós possamos imitar esses homens. Eles não discutem no caminho, eles caminham, eles continuam andando, eles não ficam. Será que vai acontecer? Eles não ficam ansiosos. Será? Duvidando? O que será? Gente, será? O que aconteceu aqui? Vocês viram isso? Não. A Bíblia faz questão de dizer que eles entraram e eles adoraram. E eles entregaram o melhor deles para o Senhor Jesus. E quando eles fizeram isso, que eles voltaram, a Bíblia faz questão de dizer que eles foram advertidos em sonho para não voltarem a Herodes e retornaram para a sua terra por outro caminho. Quando eles foram lá entregar o melhor deles para Jesus, Deus fez com que eles mudassem o caminho, porque se eles fossem pelo mesmo caminho, eles seriam mortos por Herodes. Quando a gente simplesmente resolve adorar, o Senhor nos livra da morte, o Senhor nos livra do caos, o Senhor nos livra da miséria. É muita gente preocupada com o que vai acontecer. O que a gente tem que se preocupar é em como estamos adorando ao Senhor, o que estamos fazendo para agradar ao Senhor. Porque quando a gente adora, o Senhor livra. Quando a gente adora, a gente não precisa ficar preocupado: que vacina é agora? Que doença é agora? O que vai acontecer agora? Não! Simplesmente a Bíblia fala: olha, não se preocupem com essas coisas. Simplesmente adore. E quando a gente vê essa história, a gente olha e fala o quê? Não vou nunca mais, Senhor, entrar na tua presença de mãos vazias. Neste tempo de Natal, gente, que está terminando, não percamos a ocasião para dar um lindo presente ao nosso Senhor Jesus. Pastora, que presente é esse que eu tenho que dar para Ele? É a sua vida. Entrega a sua vida de corpo e alma. Prioriza os cultos. Prioriza estar na casa dEle. Prioriza estar na presença dEle. Prioriza em estudar a palavra dEle. Prioriza em conhecer a Ele. É muita gente que só vem querendo. Quando consegue o que quer, vai embora. Quando não consegue o que quer, eu estou na igreja e minha vida não muda. Não muda porque você não quer mudar. Mudar dói. Nós íamos conversando no carro, e para a gente ter uma vida, um corpo, ter tudo do jeito que tem sacrifício. Porque com Cristo é diferente. A minha vida não muda, nada acontece, mas tem que ter esforço, renúncia. Esses homens se esforçaram, eles renunciaram o comodismo, eles renunciaram o sofazinho e pensaram: não, nós vamos porque tem um rei, tem um Salvador, tem alguém que a gente precisa adorar.
E a Bíblia diz, para eu terminar, lá em Lucas 2, diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. 2:6, agora 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-se em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Olha o 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. No tempo em que os magos estavam se preparando, estavam se organizando, provavelmente já estavam falando ali com Herodes para chegar e ver Jesus. Os anjos aparecem a esses pastores. Ninguém apareceu para os magos, gente. Eu acho isso incrível. Eles estudando as estrelas, eles estavam esperando pela estrela que ia os conduzir até Belém. Mas esses pastores, homens simples que estavam cuidando de ovelhas, à noite, nem imaginavam que Jesus estava para vir. Muitas vezes é o que acontece na nossa vida. A gente está aqui, ouve falar, mas está desapercebido, não examina a Escritura, não vê os sinais, a vinda de Jesus está próxima, tudo está indo para acontecer e a gente está boiando. E às vezes vem um homem que às vezes é considerado até um ateu, se converte só estudando a Bíblia e falando: caramba, tem alguém que vai voltar, alguém vai resgatar a humanidade. Eu não acreditava em Deus e tal, mas essa história de Jesus é fantástica, incrível. E ele começa a ver os sinais. E às vezes pode até chegar naquela igreja que se acha maioral, aquela bambambam, e alguém fala: para de ser louco. Não, a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, nem os anjos, ninguém, nem Jesus, só o Pai. Muitas vezes estamos como os pastores, somente na religiosidade, esperando um sinal do céu, um anjo descer para falar. E a gente, eu acho incrível, porque quando a gente lê essa história, a gente vê que eles ouviram, ficaram com medo dos anjos. A Bíblia diz que logo em seguida, depois que o anjo dá a notícia, vem uma multidão de anjos e começam a adorar o Senhor, e começam a dizer glória a Deus nas alturas, e começam a glorificar o nome de Deus. E a Bíblia diz, a gente acabou de ler, que eles, por curiosidade, vamos lá ver se isso mesmo está acontecendo. E quando eles chegam, eles contam tudo o que aconteceu, tudo que o anjo falou. Maria guarda no seu coração, Maria começa a pensar naquilo, a refletir. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que eles chegaram, se prostraram e adoraram o Senhor. Eu leio isso e acho incrível. Como pode? Homens ímpios vieram, a primeira coisa que fizeram, a Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram. Os pastores vieram e começaram o quê? Olha, gente, aconteceu isso e vi Maria, então correram para lá. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foi dito a respeito daquele menino. A Bíblia não fala que quando eles chegaram, viram o bebê deitado e adoraram. Não.
acho muito incrível. A gente que tem a facilidade, não tem a sensibilidade de adorar. A gente que tem a facilidade, está tão acostumado com a presença, tão acostumado com Deus, tão acostumado com Jesus, que vê alguém alegre no Espírito, está alegre com o Espírito Santo. Eu só vi Dudu entrar de Jesus aqui, já me derramei, porque eu acho incrível a paixão que esse menino tem por Jesus. Tão pequenininho e apaixonado por Jesus. É isso que a gente precisa ter, esse coração de adorador. Faltou sensibilidade para esses pastores. Foram lá, glorificaram a Deus, vieram, olharam, começaram a anunciar, mas faltou o essencial, a adoração. Os magos foram preparados, levaram presentes. Os pastores simplesmente foram para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Gente, olha que glória, né? Os anjos apareceram, vocês viram aquilo no céu? Que incrível! Que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos realmente tocar o coração do nosso Deus. E que possamos estar preparados, porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está às portas. E só aqueles que estiverem com o coração sensível à voz do Espírito Santo vão entender e perceber os sinais. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Não meça esforços para adorar a Deus. Não ache dificuldade. Se Deus quiser nos matar agora, tirando o nosso ar. Sabe quando tem gente que fala assim: gente, não sei o que fulano tem, foi uma morte súbita, de repente. Porque esse poder da vida e da morte está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Não pense que a gente é alguma coisa e a gente olha e fala assim: não, eu tenho toda a juventude, eu tenho planos para daqui a 10 anos, o que eu vou fazer da minha vida. Se Deus não estiver nesses planos, se Deus for o último lá da tua lista, reveja em nome de Jesus. Porque assim como aqueles escribas, sacerdotes, aquele rei duvidou, não acreditou. Mas quando a Bíblia diz, quando Herodes percebeu que foi enganado pelos magos, ele mandou matar as crianças. O mundo nunca vai deixar de investir nas crianças. Ele não mandou matar adultos, ele mandou matar crianças. Ele mandou matar aqueles aqui, ó, que vão ser formados para fazer a diferença nessa geração. O diabo vai investir sempre na vida das nossas crianças. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, e é assim na minha e na sua vida. É assim com os nossos filhos. Ele hoje vem com um sapatinho de algodão, para a gente falar assim: nada a ver, a gente também está no mundo, a gente não é ET. Quando a gente vem para o Senhor, nós somos santos, separados. Não existe mais. Gente, ó, aqui é minha vida com Cristo, minha roupa para adorar o Senhor, minha roupa para ir para as festinhas do mundo, minha roupa para ficar junto com os crentes, minha roupa agora é para ficar longe dos crentes. Não existe. Isso não existe. Meu linguajar com o povo de Deus, meu linguajar com quem não é de Deus, né? Porque não tem nada a ver. Não existe. Nós somos santos em todo o tempo. Amém? Porque tem alguém que quer matar as nossas crianças. E ele mata como? Mudando a mente. Colocando aqui, ó, que não tem nada a ver. Que homem com homem pode, mulher com mulher também. E vida que segue. Tá feliz? Vai assim. Não existe isso. Andemos de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, a Deus, por essa palavra.
Que nós possamos, Senhor, colocar ela em nossos corações. Que nós venhamos priorizar o Senhor em tudo. Que nós venhamos dar o melhor que a gente tem. Que nós venhamos entregar, Senhor, o nosso melhor, em nome de Jesus, a Deus, em Tuas mãos. E o nosso melhor, Senhor, é a nossa vida, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos deu a vida. O Senhor é aquele que morreu naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então, meu Deus, que nós venhamos entregar a nossa vida a Ti. Eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Conduz a minha vida conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nós possamos ser obedientes, ó Pai, assim como José era obediente, assim, meu Deus, como aqueles homens sábios eram obedientes, assim, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quando a gente lê as Tuas Escrituras, homens tementes ao Senhor, que foram obedientes e andaram de acordo com a Tua vontade e não com a vontade deles. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos direciona, nos enche de graça, nos enche de sabedoria. Precisamos do Senhor, precisamos de Ti, queremos entregar a nossa vida para Ti, o nosso lar, a nossa família, porque tudo que nós temos pertence a Ti. Obrigada por tudo, obrigada, Senhor, por essa noite, obrigada por este Natal, obrigada por essas crianças, obrigada por essas vidas, obrigada porque o Senhor é o mesmo e não mudou. Precisamos do Senhor sempre. Eis-me aqui, Senhor, que nós possamos falar, meu Pai, como a Tua serva, que nós possamos falar, Senhor, como o Teu povo. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus, continua conosco. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. E só quem está feliz, diga amém.